engraçado porque esse comportamento, o pastor Marcelo, ele vai dizer aqui no versículo 15, já no 16, eles afirmam que conhecem a Deus, ou seja, que tem essa espiritualidade, mas por seus atos o negam, ou seja, as obras mesmo daqueles que dizem que conhecem a Deus podem ser obras manifestas de rejeição, enquanto que são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. É muito comum que a gente vai criar essa ideia, quando a gente está falando de graça e etc., né, de que, mas as obras que nós temos são uma manifestação da graça de Deus e etc., ou seja, eu faço aquilo que é bom por causa da graça de Deus que me alcançou, só que nós temos que olhar com cuidado se estamos fazendo essas obras pela real manifestação da graça ou por uma busca de manifestar uma identidade religiosa, porque é o que está acontecendo nesse contexto aqui. Eles estavam fazendo coisas boas, estavam talvez jejuando, estavam talvez orando, estavam se livrando de alimentos impuros, mas isso não por uma graça transformadora. Isso por causa, mais uma vez, dessa religiosidade, que é o que está sendo condenado aqui agora. E é importante porque veja que Paulo não tem receio de usar Tito para trazer essa mensagem, alguém que nem tem autoridade judaica, a gente falou disso no começo, né? Mas veja que Tito é tão corrompida aquela realidade, pelo visto, que Paulo nem se preocupa de enviar um gentil para combater práticas judaizantes no meio daquela igreja. De tão deturpada que estava a visão religiosa desse lugar, né? Então, eu acho que lê aqui, né? Para os que são puros, tudo é puro. É até interessante pensar nessa perspectiva da pureza cerimonial, que era usada dentro do contexto judaico, da leitura judaica, né? Para quem é puro moralmente, todas as coisas cerimoniais são puras. É um jogo de palavras aqui, não é? Agora, para aquele que é impuro moralmente, tudo absolutamente, moral ou cerimonial, seja o que for, é impuro. E a pessoa vive nessa procura, não é, de coar o mosquito enquanto engole o camelo o tempo todo. Não é? Exatamente. Nesse capítulo 2, ele destaca muito esse comportamento, essa vida mais prática que ele aponta lá no início da carta, né? Tanto que ele começa o capítulo 2, o versículo 1, dizendo: mas quanto a você, que as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Então, em primeiro lugar, aquilo que ele fala tem que refletir o ensino que ele professa. E já está dizendo que o que os outros estão ensinando é falso. É falso, exatamente. Tu, porém, faz direito, porque os outros estão fazendo errado. Então ele já está, porque no 1 ele já aponta o problema do discurso dos outros, né? Do ensino dos outros. O teu ensino tem que ser verdadeiro e as tuas palavras têm que refletir isso. Ele faz duas convocações, os homens mais velhos e as mulheres mais velhas, no versículo 3 desse capítulo, devem ser testemunho, devem ser exemplo. E aqui é muito interessante, porque nosso crescimento, a nossa trajetória de vida vai nos levando a uma maturidade física, orgânica, biológica, natural, vai nos dando experiência também sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre o trabalho, enfim, tudo aquilo que nós vamos decidindo e fazendo neste mundo, mas também na vida de um cristão tem que haver um crescimento espiritual junto. Tem que haver um acompanhamento entre o crescimento natural, o amadurecimento natural e físico com o amadurecimento espiritual. Isso aqui é uma chamada de atenção muito importante de Paulo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão envelhecendo, mas a sua vida com Deus, o seu cristianismo, ficam estagnados. E não é incomum encontrar hoje alguns jovens que têm uma perspectiva e uma visão bíblico-teológica e também de vida até mais assertiva do que pessoas mais velhas na igreja. E isso não é o ideal. O ideal é que os mais velhos que tenham percorrido mais tempo de vida possam também ter uma palavra sadia e de sabedoria nas escrituras para a igreja. E aqui é importante que as pessoas entendam isso, né? Elas vão andando com Deus, vai passando ano a ano, a gente vai envelhecendo na nossa idade biológica neste mundo. Nós temos que crescer e amadurecer com Deus. Nós temos que ter, é quase que obrigatório, é quase que normativo. Tem que haver um amadurecimento no Evangelho nas nossas vidas. Nós temos que ser capazes de orientar, de instruir e de falar com sabedoria, tanto as pessoas na nossa faixa etária como pessoas mais velhas, mas principalmente as mais novas. E o que ocorre muitas vezes é que as gerações mais novas nem sempre veem nas mais velhas uma referência, não vem
Maturidade, né? Maturidade, a fim de se espelharem nelas. E esse relato de Paulo, essa orientação que ele traz a Tito, tem muito a ver com aquilo também que nós encontramos na carta aos Hebreus. Quando ele faz uma chamada acerca da necessidade de não viver mais consumindo ou tomando leite, o leitinho espiritual, mas consumindo alimento sólido. Então todo cristão tem que olhar para isso aqui com responsabilidade, ele tem que se autoanalisar. Ele tem que dizer, olha, como está a minha vida espiritual? O que eu desenvolvi? O que eu cresci? Quando a pessoa se analisa e ela chega a uma conclusão, olha, eu não cresci o quanto eu deveria, eu sempre digo, em Deus, que é misericordioso, nós temos a oportunidade de solucionar e de resolver as pendências que foram ficando pelo caminho. Então, a pessoa, ao ler Tito hoje, se deparar com esse texto, a minha orientação sempre é essa, olha, se tu lês esse texto e te depara com a seguinte situação, eu não amadureci, eu não cresci, eu não sou uma referência, te torna isso hoje. Vai a Deus, busca Deus, porque a carta de Tito é mais uma carta do Novo Testamento que expressa a graça de Deus. Aliás, o capítulo 3 vai concluir essa carta com a manifestação da graça. Mas se a verdade do Evangelho está sendo anunciada nesse contexto que nós já comentamos aqui na Ilha de Creta, e Paulo acredita que essa mensagem que Cristo vai anunciar pode trazer mudança e transformação para aquelas pessoas, então ela pode trazer transformação ao leitor dessa carta hoje. E quando uma pessoa está lendo aqui e diz, olha só, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, devem ensinar o que é bom.